Elefantes antes, elefantes outra vez. Os elefantes, assim como as árvores e como todos nós, em dia de muito calor, só pensam numa única coisa: tomar aquele belo banho de rio. Sim, tem coisa mais gostosa que isso? Naquela estação, o sol estava tão quente, mas tão quente, que cozinhava todas as panelas do céu e também as panelas da terra. Um grupo de elefantes grandes, gordos e cinzentos queriam se refrescar. Foram em direção ao rio e, para melhor aproveitarem daquele refresco, eles se despiram das suas peles de elefante, deixaram ali debaixo do pé de uma macambeira, que se parece com uma palmeira do nosso país, mas lá no país do Chad, onde essa história aconteceu, foi debaixo de uma macambeira que eles depositaram as suas peles de elefante e se tornaram como homens e mulheres, assim como eu e você. E então, nos seus corpos de humanos, eles entraram dentro do rio. Ai! E sentiam a água refrescando o corpo, aquela carícia gostosa da correnteza, e brincavam e pulavam, por cima, por baixo, brincavam, jogavam água uns nos outros. Ora, por ali passava um caçador que, fatigado por aquele sol, estava com sede. Aproximou-se do rio com sua cabaça para pegar água a beber. E com os olhos aguçados que só os caçadores podem ter, ele avistou ali, debaixo do pé de macambeira, as peles dos elefantes deixadas ao chão. Aguçou ainda mais o seu olhar, observou uma a uma e percebeu que uma das peles era mais fina, mais suave, delicada. Apoderou-se daquela pele e se escondeu atrás de um espinheiro, juntamente com a pele da qual se apoderou. Ali ficou imóvel, feito um tronco de árvore morto, prendendo inclusive a sua respiração. Com um olhar atento, ele observava os banhistas no rio. Passava o olho de um a um e não demorou para que os seus olhos pousassem numa jovem. A sua pele escura como a noite. A sua pele brilhava naquele rio. Era tão luzídia, feito uma folha de bananeira fresca. Ela era tão linda, tão linda. Ele teve certeza de que aquela pele que estava ali com ele era daquela jovem. Então ele permaneceu atrás do espinheiro, como lhes disse, imóvel, feito uma árvore morta, e esperou. Os banhistas se cansaram e saíram do rio. Cada um pegou a sua pele, vestiram, tornaram de novo a ser elefantes grandes, gordos, cinzentos, lindos, e já estavam partindo em direção à próxima plantação de milhete, onde encheriam as suas panças, agora famintas depois de todo esse banho e essa brincadeira no rio. A moça, em vão, procurava a sua pele
E quando ela se deu conta de que não a encontraria, o desespero começou a tomar conta dela. Ela pensou que a macambeira houvesse devorado a sua pele. E ela procurava e não encontrava, então ela começou a chorar. Chorar, chorar, se dando conta de que havia perdido a sua pele de elefanta. E ela chorava, 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 chorava tanto que o caçador, escondido lá atrás do espinheiro, pensou que a fonte de lágrimas da moça houvesse destrambelhado. Ele aguardava e observava. Esperou que o chão parasse de tremer. Isso era sinal de que os elefantes já estavam bem longe. E quando tudo ficou calmo e só se ouvia o choro da moça, o caçador saiu de trás do espinheiro, se aproximou dela e perguntou: "Ei, moça, qual o seu nome?" Mas a moça não dizia. Ela não dizia nada, ela só conseguia chorar. Chorava, chorava, chorava de soluçar. O caçador, aproximando-se um pouco mais, disse: "Ei, para de chorar, enxugue essas suas lágrimas. O que há com você? Que mal pode haver com uma pessoa que não tem nome? Vamos, me diga, qual o seu nome?" Mas a moça só chorava e nada lhe dizia. Então o caçador mudou a sua abordagem, disse: "Ó, tá bom, se não quer me dizer qual é o seu nome, então pelo menos me diga, por que choras? Por que choras tanto? Nunca vi alguém chorar tanto assim. Oh, você não para de chorar? Então me diga, qual é o seu problema? Por que chora tanto?" Eu perdi. O quê? Perdi. Ela se deu conta de que não podia dizer o que havia perdido, então, controlando os soluços, ela limitou-se a dizer: "Estou perdida." Como se fosse exatamente isso o que o caçador esperava ouvir. Ele se aproximou ainda mais dela, passou a mão sobre os seus ombros e disse: "Linda moça, não está perdida? Olhe, estou aqui. Venha comigo. Que sorte a sua, não? Estou aqui, eu te levo para minha casa. Venha, eu irei cuidar de você." Sem ter o que fazer, ela foi, junto com o caçador, para a casa dele. E naquela noite, os dois comeram bolinho de milhete mergulhado num molho, um molho apimentado, gostoso. Depois de se alimentar, o caçador se aproximou da moça e afagou o seu rosto, acarinhou o seu corpo. Ele disse: "Moça, você é tão delicada, feito um sorgo doce. Amanhã mesmo serás minha mulher. Irei construir uma casa grande, linda, para você morar. E teremos filhos." Dito e feito. No dia seguinte, o caçador providenciou de construir uma casa, tal como ele havia prometido para a moça. E na noite daquele dia mesmo, os dois se casaram. Ela se tornou mulher do caçador e os dois começaram uma vida juntos, uma vida nova. Logo, tiveram 1, 2, 3, 4 filhos. A vida seguiu. Todos os dias era costume do caçador sair para a selva na esperança de conseguir um elefante, um antílope,
leão. Aliás, antílopes e leões eram as melhores caças daquela região. Era o melhor que um caçador poderia conseguir. E todas as manhãs ele saía nessa esperança, mas antes de fazer isso, ele ia até a sua tulha, que era onde ele guardava os grãos da colheita, e ali ele pegava a porção exata de milhete e levava para sua esposa para que ela pudesse moer e lhe preparar o jantar. Todo santo dia ele fazia exatamente igual. Passava na tulha, pegava a porção de milhete, levava para ela e depois ia para a selva na esperança de conseguir, como lhes disse, uma das melhores caças da região. Ocorre que, numa certa manhã, o caçador estava tão focado em conseguir uma boa caça que ele se esqueceu de pegar a porção de milhete para sua mulher. A essa altura, as crianças já eram crescidas e quando a mulher percebeu que não havia porção de milhete para ela fazer o jantar, pediu que o filho mais velho fosse até a tulha buscar. O garoto foi. Chegando lá, subiu na escada e enfiou a mão para pegar a primeira porção de grãos, mas a provisão estava chegando no fim e a mão do garoto tocou o fundo. Ele sentiu uma coisa diferente, tocando ali a superfície da sua mão e, movido de curiosidade, ele arriscou uma olhada. Qual não foi a sua surpresa? No fundo da tulha havia uma pele fina, suave, uma pele de elefante. Exatamente. O caçador havia guardado ali o tempo inteiro a pele que pegou da sua mulher lá na beira do rio. Ele guardava no fundo da sua tulha, onde depositava os cereais. Naquela manhã, quando o filho mais velho chegou em casa, sem nada de milhete na mão, mas trazendo nas mãos uma bela pele de elefante, que ele imediatamente colocou aos pés da mãe. Quando ela olhou para aquilo, ela na hora reconheceu a sua pele. Ela sentiu uma alegria tão grande no seu peito, mas tão grande em ver a sua pele, que ela dava pulos de alegria. E ela não esperou nem um instante sequer. Pegou aquela pele e imediatamente vestiu. E ali, diante dos filhos, ela se transformou. Ela se tornou de novo uma elefanta, grande, gorda, cinzenta, linda. Ela começou a soltar barridos tão fortes, tão altos, que todas as casas da aldeia estremeceram aquele som. Ela estava de volta no seu próprio corpo. Então, ela, com um olhar de carinho, olhou para os seus filhos e com uma tromba, ela acariciou cada um dos 4 filhos. Com o último olhar, se despediu e partiu da aldeia. E a cena que se seguiu, minha gente, foi a mais linda que se pode imaginar. Aquela elefanta saiu pela estrada, saiu da aldeia, deixando as casas de lado a estremecer. Ela ia trotando, mas ela ia
tão feliz, tão leve, apesar do seu corpo grande e pesado de elefanta. Ela ia, mas se sentindo leve, se sentindo feliz, livre. Mais feliz do que uma árvore morta que acorda num corpo de cavalo. Era assim. E não demorou para que ela encontrasse o seu bando e a eles contasse toda a sua história, tintim por tintim. Ao que os elefantes prepararam uma armadilha para o caçador. Eu não sei se é daí que vem o ditado que aqui conhecemos: um dia da caça, o outro é do caçador. O que eu sei é que 2 dias depois, o caçador foi pego na armadilha que os elefantes lhe prepararam. E o elefante mais velho, o chefe do bando, colocou todos ali, o bando inteiro, e o caçador diante deles para um julgamento. De um lado estavam aqueles que acreditavam que o caçador devia ser morto imediatamente. Do outro lado estavam aqueles que acreditavam que o caçador deveria ser afogado no rio. O mesmo rio de onde ele havia roubado a pele de sua irmã. Era uma confusão. Cada lado dizia uma coisa. O velho elefante ouviu o que ela tinha a dizer. E ela disse que enquanto estava no seu corpo de mulher, havia amado aquele homem e, sobretudo, amado os 4 filhos que teve com ele. Depois de ouvir isso, o velho elefante pediu silêncio absoluto e, dirigindo-se firme ao caçador, lhe disse: caçador, você nos roubou a pele de nossa irmã para torná-la sua mulher. E isso nós jamais poderemos perdoar. Mas, enquanto ela foi a sua mulher, você a teve como sua primeira e única esposa, você a teve como sua preferida e amada. É preciso dizer que, lá no Chad, onde essa história aconteceu, os homens podiam ter muitas mulheres, para se entender a fala do elefante, do mais velho. E ele continuou, disse: como você a tomou como a sua única preferida durante todos esses anos e lhe deu as bênçãos da maternidade com filhos que vocês também amaram, por isso, você, caçador, está livre. Pode ir embora. Os elefantes partiram. Foram embora. E o caçador? O caçador também seguiu o seu caminho. Depois de ver a sua mulher agora no corpo de elefanta, seguindo com o seu bando, no seu verdadeiro corpo, livre, completamente livre. No seu coração estava dividido. De um lado, ele sentia uma tristeza profunda de ver a sua mulher partir no seu verdadeiro corpo, a mulher que ele tanto amou. Do outro lado do seu coração, ele sentia tamanha alegria por continuar vivo. E foi assim, nessa dualidade de sentimentos, que o caçador seguiu seu caminho de volta para casa. Quanto aos filhos, depois daquele dia, nunca mais puderam esquecer a cena que eles viram da mãe
se transformando na frente deles. E eles tomaram a figura do elefante como totem de proteção. Mais que isso, juntos eles desenharam na parede de casa um elefante grande, gordo, cinzento, lindo, que ao longe se podia ver na frente da casa aquele enorme elefante. E dizem que desde então eles poderiam comer qualquer carne que o caçador trouxesse. Crocodilo, galinha da Angola selvagem, tanajura se a caça não fosse muito boa, leão, caso ele conseguisse uma das melhores caças da região. Mas carne de elefante, nananina não, nunca mais puderam comer. Nunca mais. Nunca mais.